Olá, você meu amigo, olá você minha amiga. Estamos iniciando pela Nova TV Franca mais um Nova TV Debate. E o Nova TV Debate tem trazido aqui para você em casa conhecer os nossos candidatos a deputado. Já estivemos aqui com a presença de vários e hoje nós estamos recebendo o candidato pelo PHS, Cristiano Rodrigues, o Crico, né? Que já foi candidato em várias outras eleições também. E eu quero lembrar sempre que o programa é sem intervalo comercial e tem o patrocínio exclusivo da Cocapec. Senhor Café, o café gourmet da Cocapec, ou esse aí da tua casa mesmo, que é o Tulha Velha, é o que há de melhor para você. Crico, prazer em receber aqui nos nossos estúdios, aqui na Nova TV. Prazer é todo nosso, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui para trazer um pouquinho mais do nosso trabalho, das nossas ideias. Como você falou, eu comecei minha campanha, minha vida política muito cedo. Eu comecei sendo assessor do Tico na Câmara Municipal aos 16 anos. Por isso a gente acabou aí tendo algumas passagens, mas vemos assim, estamos vindo em crescimento. Tive a oportunidade de trabalhar como servidor estadual, servidor federal, na Frente Parlamentar em Defesa do Calçado, e com isso a gente vai adquirindo experiência, e experiências que nos fazem hoje estar preparados para enfrentar essa eleição. Cristiano Rodrigues, ou simplesmente Crico, que eu vou chamar de Crico durante essa entrevista, porque todo mundo o conhece por Crico mesmo. A pergunta, tem algumas perguntas que são comum a todos os candidatos, né? E essa é a que a gente sempre começa aqui. Por que você quer ser deputado federal? Eu quero ser deputado federal, Marcelo, porque através do mandato de deputado federal, nós podemos em muito ajudar a nossa cidade. Um deputado federal hoje, além dos atributos de legislar, propor emendas, nós podemos consertar determinadas leis, propondo emendas ou alterações, ou até articulando, para melhorar, por exemplo, o Código Penal nosso, que é arcaico. Nós podemos estar pressionando determinados setores do governo federal em relação ao calçado, que tem a sobretaxa do calçado chinês. Isso aí acarreta a proteção da indústria calçadista, que gera muita mão de obra, mas são salários que são salários mais baixos, e qualquer oscilação no mercado, vem aí o calçado chinês e acaba desestruturando toda a nossa economia. Além disso, um deputado federal, o orçamento a gente sabe que muda todo ano, mas um deputado federal ele pode propor indicações, emendas parlamentares que, segundo a última pesquisa que a gente fez, estão em torno de 14,8 milhões de reais. Quer dizer, vão aproximar aí para 15 milhões de reais. Num mandato de 4 anos, nós poderíamos estar aí trazendo 60 milhões de reais para a nossa região, que eu tenho certeza que seriam muito importantes para uma Santa Casa, um Hospital do Câncer, ou para demais instituições da sociedade civil. O discurso, Crico, é sempre o mesmo. E hoje, até no programa Alerta Geral, eu fiz o editorial baseado nisso. Toda eleição entra ano e sai ano, seja para deputado estadual, seja para deputado federal, seja para senador, seja para governador, ou seja para presidente, as promessas são as mesmas. Vamos melhorar a saúde e 4 anos depois a saúde está pior. Vamos melhorar a educação, 4 anos depois a educação está pior. Vamos melhorar a segurança pública, 4 anos depois é o mesmo discurso, a mesma coisa e a situação piorou. E além do Estado ter o poder de piorar o que é dele, que é de responsabilidade dele, a iniciativa privada vai indo também no mesmo caminho, vai piorando. O plano de saúde de hoje não é o mesmo que você tinha antigamente. Porque a situação da rede pública é tão ruim que o outro oferece qualquer coisinha, você está pegando. A educação, a mesma coisa. Antigamente, professor ensinava até debaixo de uma mangueira com um quadro negro pequeno. Hoje, todo mundo exige uma infraestrutura, é uma coisa de louco, e se aprende menos, se sabe ler menos, se sabe escrever menos e temos menos educação. Segurança pública nós não temos. Você parte para a iniciativa privada,
Você tem que ter carro, você tem que ter seguro, você tem que ter casa, você tem que ter seguro, você tem que meter espetina na tua casa, alarme, cerca elétrica e quiçá qualquer dia desse nós vamos estar amarrando nossos carros num poste de concorrentes. Ou seja, o cidadão é que fica preso, né? E o Exata. bandido... Não, aí você faz todo aquele aparato na tua casa para o bandido não entrar. Ele chega e entra junto com você. Aí você ficou trancado lá dentro, que também você não tem jeito de sair. Quer dizer, são as mesmas promessas, as mesmas coisas, e a gente não vê nada, ninguém propondo uma mudança. Ninguém questiona se esse modelo de polícia que nós temos é o ideal. Ninguém questiona se esse modelo de educação nosso não está falido. O negócio é paternizar. Vamos construir creche, vamos abrir vaga. A qualidade não interessa. E ninguém questiona, acima de tudo, né, se esse modelo de saúde que temos é o perfeito. É entrar no esquema. Hoje, o político, ele pega aquela máquina e entra naquele esquema. Ele é incapaz de ver mudanças nesse sentido. É só propor, falar em aprimorar o que já existe, porém, a gente vê as coisas piorando cada vez mais. Você está coberto de razão em tudo que você falou. É a realidade, infelizmente, hoje que a gente vive, né? O cidadão fica cada vez mais preso. Eu estive, nós estamos fazendo um trabalho também na área de ciclismo, né? Com o pessoal da área do esporte. Eu acredito que através da busca de incentivos fiscais nos materiais esportivos, a gente consegue dar um caminho para o jovem em relação a ele desviar das drogas, da violência, porque o cara que é atleta, que está desenvolvendo um trabalho como no atletismo, ele tem que ter uma certa disciplina. Ele não vai conseguir usar droga, ser um usuário de droga e conseguir competir igual aos demais. Se a gente conseguir incentivos fiscais na área de material esportivo, nós vamos estar beneficiando vários jovens atletas que podem, através do esporte, dar uma outra guinada na sua vida. Isso aí é um dos compromissos que nós estamos assumindo. Pensando dessa forma, nós vamos levar essa proposta até em Pedregulho. E aí, chegando em Pedregulho, eu recebi uma ligação. Eu moro num sítio, né? Seu sítio está sendo assaltado aqui, estão arrombando seu portão. E aí você entra naquele desespero, porque você vê na situação do cidadão que sai para trabalhar, ele não sabe se vai encontrar a casa dele do jeito que ele deixou. E tudo que cada um que a gente conquista hoje, olha, o dinheiro não está fácil, né? Eu acho que cada vez vai ficando mais difícil você conquistar o seu dinheiro, de manter a estrutura da sua casa. E essa insegurança, ela cria uma dor, uma tristeza muito grande no cidadão. E aí, naquela situação que eu estava passando, eu falei, vou ligar aonde, né? Vamos ligar no 190. Eu ligo no 190, falo, olha, o sítio fica no quilômetro tal da rodovia municipal Tancredo Neves. Aí o cara falou, onde que fica essa rodovia? Rodovia Municipal Tancredo Neves, Franca Claraval. Só tem uma. Ah, tá, mas me dá uma referência. Eu falei, Hospital do Coração. O senhor tem outra referência? Aí, perdão da palavra, te sobe uma ira... Manda para o inferno, né? Dá vontade de mandar para o inferno mesmo. Porque como que pode um serviço de inteligência da Polícia Militar não estar na cidade, não conhecer a estrutura da cidade? Isso é um absurdo muito grande. Nós temos 2 deputados, nós temos um outro deputado federal, 2 estaduais. Cadê a prefeitura, os vereadores? Nós precisamos se movimentar em relação a isso. Eu sei que tem coisas que são de esferas de cada um, tem coisas que são esfera do deputado federal, do estadual, mas você tendo um poder, tendo um gabinete, uma estrutura, sendo uma autoridade, eu duvido que um governador, um secretário de trânsito do estado ou um secretário de segurança não vai receber uma autoridade dessa. Ele está imbuído pelo poder do povo, ele tem essa liberdade, ele tem esse acesso. Então, eu acho que, reforçando o que a gente falou lá, eu quero ser deputado para mudar esse tipo de coisa, para a gente poder ir atrás. Como falei, eu tive a oportunidade, Marcelo, de representar um secretário de Estado, tá, na nossa região, na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. E eu vi o quanto tem de verbas, de fundos que estão lá, e a sociedade civil aqui, as instituições que fazem um trabalho fantástico, não sabem desses recursos, né? E às vezes, quando sabem, não tem pessoas que possam estar habilitadas a fazer um trabalho
técnico, de ir lá fazer o projeto para que aquele dinheiro venha, ver se a instituição está realmente regularizada. Tudo isso é importante. E dentro da nossa estrutura, o que eu estou almejando, nós queremos montar um gabinete ecossocial. Um gabinete com uma equipe multidisciplinar, com representantes tanto da área da saúde, do esporte, da educação, para que a gente possa batalhar em determinadas frentes e aquilo que não for de competência do deputado federal, a gente, enquanto liderança política, poder se articular e buscar quem possa nos ajudar. Essa situação que a gente vive hoje, que você coloca aí, fala, o professor, a educação, né? Que o jovem vai se formando, vai passando de ano e continua analfabeto. Nós perdemos o senso crítico. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais consumista. O jovem não tem aquele sonho de empreender determinadas coisas. Parece que, desculpa falar, a juventude foi castrada, entendeu? Ela está à parte. Ou não. Ela se preocupa com uma série de outras coisas e não está sendo preocupado, não se preocupa com os princípios. A gente discuta cota, a gente discute uma série de outras coisas, mas não vai ver o princípio. Por que o que deveria estar sendo feito realmente para a educação? As coisas? Oi? Nós não estamos misturando as coisas? Educação vem de casa, ensino é para a escola. Tudo bem, mas no momento... No momento, não, nós estamos paternizando no momento aonde, tudo. então, mas no momento aonde os pais estão fora de casa, fica cada vez mais difícil dessa criança receber a educação que você está falando que ela mereceria receber, né? A família hoje não é a família de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. A mulher saiu para o mercado de trabalho, né? E isso aí criou uma certa dificuldade. Não que eu seja contra, é importante hoje os dois trabalharem, mas nós precisamos encontrar uma solução onde que esses jovens possam receber um pouco mais de cidadania, de senso crítico. Tudo isso é importante na formação. Mas independentemente da mãe ou do pai trabalhar, eu não vejo problema de cuidar do filho, da educação do filho. Eu sou filho de empregada doméstica, perdi meu pai aos 3 anos de idade. Minha mãe criou 3 filhos, 2 dela, uma ficou com 3 meses, o outro foi adotivo, e nem por isso nós perdemos a educação. Então, essa educação que você está falando já é educação que o professor não tem condição de dar sozinho. Ele não tem esse poder, né? É uma educação que ela vem realmente da família. Então, mas aí nós não estamos atribuindo uma responsabilidade ao Estado que não é dele mais? Pode ser que sim. Pode deixar aqui, né? E, assim, muitas das vezes o que acontece não é só em relação à educação. A gente terceiriza o problema. A gente fala, política é só corrupção, política é só coisa ruim. E, na verdade, a sociedade está cheia de coisas ruins. Existe corrupção na sociedade também. Não, política é corrupto porque o povo é corrupto. Quem elege o deputado, o governador, o presidente é o povo. E o político é reflexo do povo. Nós temos... Eu participei de uma eleição recentemente, da última eleição, e eu precisei sair candidato para entender que voto tem preço. O resto é balela. O resto é hipocrisia. Se você não estiver gastando, pagando gente para pôr na rua, para aparecer e tal, esquece. Partido nanico como é o seu, como era o que eu estava... Nós começamos, eles falam de uma democracia que já não existe. Vai começar com o tempo de televisão, com o tempo da propaganda eleitoral. Se é democracia, tinha que ser igual para todo mundo. Nós temos 487 candidatos para 1 minuto e pouco. Se fosse democracia de verdade, não era obrigado a votar. Onde você tem voto obrigatório. O tempo de televisão não é igualitário para todos. Eu defendo o voto facultativo, não obrigatório, e distrital, para que a gente pudesse ter uma representação maior no Estado. Bom, eu falei as coisas aqui, quer dizer, você não propõe mudanças. O que você propõe, na verdade, é trazer o que existe para cá. Não, a mudança, ela vem... Eu acabei de falar 2 situações para você aqui que são mudanças. Voto facultativo é mudança, não, e não obrigatório. Que nós havíamos conversado, educação, saúde, segurança pública. Educação, eu não concordo com a progressão continuada. Mas alguém já consultou
Ou até quando essa meninada vai ter que engolir goela abaixo esse modelo de educação que oferecem a eles? A escola precisa ser interativa. Alguém consultou os alunos, os pais de alunos, ou tem que descer sempre um modelo goela abaixo? Uma escola desinteressante, onde todos os candidatos, uma escola todos interativa. os governos, todos os candidatos, todos os governos, quando fala em melhoria educacional, fala que montaram lá um laboratório de informática, que tem uma sala de computador, que os meninos têm acesso à internet. Isso é pro meu tempo, pro seu tempo. Para esses meninos de hoje, eles já nascem sabendo mexer. É o tablet, a geração do tablet. Eles já sabem tudo isso. Agora, a grande novidade que surgiu nos últimos tempos, nos últimos 4 anos nas escolas, é um laboratório de informática para ensinar o menino a entrar na internet. Hoje o menino de 2, 3 anos já está lá riscando o tablet na mão, um smartphone. Essa é a grande proposta que a escola tem. Mas você sabe o que acontece, entra na escola, eu ainda falo, mesmo no meu tempo, eu tinha aula de inglês, saí da escola sem saber inglês. Que era 2 aulas por semana, de 40 minutos cada uma. Para que serviu? Quando eu dei aula na faculdade, Marcelo, uma das coisas primeiras que eu abri é que você não leva um conhecimento pronto. Conhecimento que é pronto, ele não é verdadeiro. Conhecimento, você tem que construir ele. E não tem jeito de construir um conhecimento se não tiver interação com o outro, com o aluno. Então, esse modelo que você está falando, não existe esse modelo aí. Nós precisamos encontrar esse modelo. Esse modelo só vai ser construído na base que tiver um diálogo maior. E esse diálogo não está faltando só na educação. Esse diálogo está faltando em tudo. É geral no Brasil. Quando eu tive a oportunidade de ser servidor federal e servidor estadual, a gente via muito isso. O governo, ali dentro da mesma instituição, dentro da mesma secretaria, lança uma proposta que os próprios órgãos, os próprios chefes, os caras que estão lá dentro, que criaram, não sabem. Eles não conversam entre si. Não existe uma padronização de comunicação, essa comunicação não flui. Então nós precisamos o quê? Melhorar essa interação de comunicação. Eu acho assim, se existir um pouco mais de interação, de vontade, de a inteligência criativa. Hoje essa juventude que está vindo aí, a criança, igual você falou que você nasce, ela já sai riscando o tablet. Tinha até um comercial que o pessoal era muito interessante. A criança deram uma revista para ela, ela fazia o movimento na revista do tablet. Porque ela viu, é outra geração, é outro tempo. Nós temos talvez até muito mais a aprender do que ensinar. Agora, experiência é importante? É importante. Eu sempre escutei os mais velhos, é importante óbvio. Isso. Você aprende com os erros dos demais, você pode não cometer esses erros. Vamos ouvir esse pessoal. Vamos ouvir esse pessoal. Por que a escola é desinteressante? Nós temos que promover o diálogo. É isso? Que modelo de segurança pública nós queremos? Esse que está aí? Esse nos serve? Então nós precisávamos promover o quê? Quem tem de segurança pública? Quem tem de segurança pública... É o povo. É o povo, mas você tem um know-how... É o pobre que sai para trabalhar de manhã... Marcelo. Com muito custo, com muito suor, com muita luta. Chega de tarde em casa, sua casa foi arrombada. Ele levar aquele aparelhinho de TV igual aquele que está ali, que ele comprou em 12, 18 pagamentos. Ninguém vai atrás. E se pegar o bandido, ele não fica preso. Ele é solto. E o pobre do coitado, trabalhador, ainda vai pagar até o final sem ter o produto, sem ter o bem, para não ficar com o nome sujo. Existe uma estrutura que é muito interessante, por exemplo, na questão do meio ambiente, que é os conselhos. Existem os conselhos municipais, e os conselhos são os primeiros diálogos para a gente começar a ter a voz da população em contato com esses órgãos. Eu não sei como está a estrutura do CONSEG aqui em Franca, se você tem participado, se você teria até alguma informação para colocar para a gente. Eu estive recentemente lá em Patrocínio Paulista, com a Miriam, né? E ela abriu essa série de discussão. Só que o que acontece? Dentro dos conselhos municipais, eles são órgãos consultivos, na maioria das cidades. E consultar, o prefeito consulta, fala, mas pode não opinar. No caso, por exemplo, de um comitê de bacia, ele é um órgão deliberativo. Os conselhos municipais precisavam ser deliberativos. Se nós temos ali representantes da sociedade civil, do Estado e do município,
seria importante que aquilo que seja discutido ali virasse uma norma administrativa, se fosse acatado. Eu já participei de diversos conselhos, nunca mais eu vou participar. Até porque Conselho de Segurança, fiz parte do Conselho de Segurança, fora de Segurança, Conselho da Criança e do Adolescente, tudo isso. Mesmo os deliberativos. Só funciona, só pode funcionar, só pode acontecer se for com aquele modelo pronto. Nós não podemos reunir um conselho de segurança, dar a nossa opinião, se fugir do padrão de funcionamento das polícias. Tem que ser dentro daquele padrão. Ou você faz as coisas dentro daquele padrão de policiamento que o governo criou, mesmo se a ideia do povo for melhor, não vai ser implantado. Então, eu costumo dizer, tá aqui seus amigos, o João César, que é meu amigo também, chileno, todo o pessoal aqui na sua assessoria, eu costumo dizer que no Brasil, quando não se quer fazer, você faz simpósio, fórum, congresso, né, para discutir. Eu nunca, e olha que eu participei de muitos, nunca vi um que tivesse dado algum tipo de resultado. Nós temos, Marcelo, uma estrutura aqui que é o do Comitê de Bacia, da Bacia Hidrográfica do Sapucaí e Mirim Grande. Lá as coisas funcionam. Tá? É em torno de 6 a 7 milhões de reais todo ano. O presidente é sempre um prefeito da região. O vice-presidente é alguém da sociedade civil, tem lá seus 21 diretores, onde tem voz e voto, representando todas as ONGs e as instituições, os usuários de água, e ali a coisa funciona bem, porque tem as câmaras técnicas, todos os pedidos de verba não vai para apadrinhamento, porque fulano é amigo de tal pessoa. Lá não, passa por uma câmara técnica, feita por esses membros da sociedade civil. Os membros da câmara técnica vão ver a viabilidade do projeto, ela é votada dentro do Comitê de Bacia, aí vai para São Paulo, para o fundo, que é a FEIDRO. Chegou na FEIDRO, tem o agente técnico que paga mediante, tem uma tabela para pagar por determinado serviço, para não ter corrupção, para não ter desvio, e aí ele paga conforme vai se fazendo determinada obra. E o Banco do Brasil, por outro lado, vai controlando isso. Então, assim, eu acho que o sistema colegiado ele é muito interessante, ele funciona, mas você precisa adquirir um know-how de trabalho em cima disso. O Comitê de Bacia, aqui no caso da gestão de água, ele já tem mais de 15 anos. Então, se adquiriu um know-how e hoje funciona. Por que nós não podemos adquirir o mesmo know-how nos conselhos? A questão a ser discutida, que vai funcionar, não vai. Até porque mais da metade é pelo poder público e a outra que deveria ser da sociedade civil é indicada pelo poder público também. Né? Então, conselho, eu participei de vários, como eu já disse, de saúde, de Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Segurança, e sempre o poder público dá um jeito de infiltrar no meio da sociedade civil o pessoal dele. Metade é dele, o restante fica com ele também. Então, mas aí nós precisaríamos, por exemplo, lá no Condema de Franca, eu coloquei a situação, olha, o secretário deveria copiar, a gente deveria copiar a estrutura, por exemplo, do comitê, onde o secretário seja alguém sempre da prefeitura, porque é o cara que vai fazer a ata, ele precisa ter um salário e ganhar para fazer aquilo. Agora, não tem lógica se alguém do governo, o presidente, por exemplo, de um conselho desse, porque ele é justamente para fiscalizar, para deliberar, e aí se for um funcionário do próprio município, fica meio sem função. Isso aí são coisas que precisam que as lideranças comecem a pressionar. Uma coisa interessante que a gente também... Mas existe liderança em Franca? Tem liderança sim, tem pessoas... Cita algumas para nós. O Rui Ingrácia é uma liderança na área de meio ambiente. E vai faltar água em Franca? Ué, mas vai faltar água em Franca por uma série de fatores. É lógico porque São Pedro não... Não é só isso. Porque São Pedro... Não é só isso. É só isso. Há mais de 20 anos atrás, eu participei do lançamento, uma festa que a Sabesp fez, que ia represar o Rio Canoas e tudo. Aí mudou a gerência da Sabesp, mudaram o projeto. Faz 15 anos que estão captando água do Canoas, aliás, do Sapucaí. E também não saiu. Agora, pagaram uma fortuna para abrir mais um poço artesiano em Restinga para trazer água para Franca. 5 milhões de reais num poço. Eu vou concordar com você que não é a melhor estratégia. Né? Você tenta resolver o problema de Franca só a curtos prazos. Isso aí tem a ver com a concessão
que depois serve de moeda para negociar. Se você resolver o problema para os próximos 50 anos, a própria prefeitura teria condição de tocar a água de Franca sem maiores investimentos. Essa é a raiz da questão. Mas a Sabesp não faz isso de graça. Mas eu estou falando... É pago água e é pago esgoto. Esgoto caríssimo. Isso aí em relação à questão sanitária. Você me perguntou na questão de meio ambiente. Mas a captação de água é responsabilidade de quem? A Sabesp faz um trabalho interessante. Horrível. Em Franca, na área de meio ambiente em si. Terrível o trabalho da Sabesp em Franca. Uma porcaria. Várias vezes a cidade todinha ficou sem água e você paga para ter água porque estourou uma adutora. Eles não têm nem plano B. Água, energia elétrica é essencial. É o mínimo. Tá? É o mínimo. É de segurança nacional. E aí, uma adutorazinha que estoura, fica a cidade uma semana sem água e o povo passando sede. Então, mas isso é mau gerenciamento. A adutora é desculpa. Porque se você calcular a quantidade de água que é tirada do Canoas, nós tiramos mais água do que deveria. Então, quando fala que quebrou uma adutora, me desculpe. Vai lá e calcula a vazão média da água e vê que nós estamos tirando mais água do que o rio permite. Por outro lado também, nós estamos invadindo os mananciais do rio Canoas. Você não pode fazer loteamento, mas tá cheio de barracão lá. Tá cheio de gente lá com couro, no manancial do rio Canoas, que é a água que abastece nossa cidade. E a gente não vê ninguém tomar um posicionamento em relação a isso. Eu já estive na CETESB, já fiz essa denúncia. Pega as atas do Condema para você ver lá. E eu não estou participando agora porque eu sou candidato. Mas se pegar as atas do Condema lá, vai ver o tanto de denúncia que eu fiz, o tanto que nós estamos cutucando. Porque cada vez que passa, e a cada ano que passa, e é um assunto que tem movimentado e mobilizado, e eu tenho ouvido falar um monte de bobagem, mas é o direito de cada um de falar o que pensa, né? Com relação às drogas. Vem uma discussão aí, um monte de gente falando em liberação da maconha, sendo que desde que caiu a Lei 6368, foi liberado não só a maconha no país, liberou tudo quanto é espécie de droga. O porte e uso não dá cadeia para ninguém, seja da maconha, do crack, da cocaína, do LSD, do êxtase ou de qualquer outra droga. E agora eles estão falando em descriminalização ou... descriminalização já está, né? Liberação ou legalização da maconha. Como é que você vê isso? Ou das drogas? No Brasil é das drogas. Só quem teve, Marcelo, um problema em casa, dentro da família, com uma pessoa que ficou que se tornou dependente químico, é que sabe o quanto sofre. Que não é só o cara que está ali. A família inteira se desestrutura. Acaba se desestruturando moralmente, depois financeiramente também, porque vira uma bola de neve. Esse é um assunto que nós vamos ter uma pessoa dentro da estrutura do nosso gabinete ecossocial, que é o João. Tá? O João, ele tem um trabalho já no Narev há muito tempo. Conheço, tá? Várias vezes pedi ajuda lá. E o João vai ser uma das pessoas que vai ser meu porta-voz, meu braço direito, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Aquele exemplo que eu citei do esporte, de incentivar o esporte, principalmente para os adolescentes, ele já é um dos caminhos. Só que a guerra contra a droga ela é grande. Hoje, a gente pega e pensa assim, vou fazer uma comparação entre hoje e um passado. Antes, o pessoal falava assim, você viu fulano? Fulano mexe com droga. Você viu? Fulano morreu com câncer. Câncer e droga, hoje, é exceção à família que não tem um problema. Então, é uma das questões assim imprescindíveis que a gente vai estar lá batalhando, indo atrás. E aí vou te falar quem tem know-how. O governo se fala de fazer algumas ações, agora internação compulsória para aquele dependente que ele não consegue se discernir, mas na realidade o foco para o tratamento do dependente, aonde que deveria ter investimento, aonde deveria ter apoio, ele está na sociedade civil. Tá? O pessoal da comunidade católica, evangélica, espírita, eles fazem um trabalho fantástico. E faz do jeito que você falou que o professor dava aula antigamente lá no quadro, lá debaixo da árvore. Os caras fazem isso sem grana, por amor,
entendeu? Porque já tiveram problemas dentro das suas famílias, com filho, com pai, que tocou o coração. Então eles vão lá como voluntário, tira dinheiro do bolso para fazer um trabalho que é um trabalho de amor ao próximo, é um trabalho que precisa ser feito não só com o dependente, a família acaba adoecendo junto. Em relação à questão da discriminação, acho que nós deveríamos trabalhar a discriminação do doente em si, do drogado. O cara que está usando droga, que é o dependente, ele está doente, ele não é o bandido. E muitas das vezes a gente tem um preconceito muito grande de enxergar o cara como o bandido da história. E não é, ele é um doente. Doente precisa de tratamento. E para precisar de tratamento tem que ter investimento, tem que ter grana. E quem tem o know-how para isso? A sociedade civil, que eu acabei de citar agora. Então nós precisamos voltar os olhos para a sociedade civil, promover o que você falou aqui, diálogo, interação com quem já está trabalhando nessa área. Na realidade, o sistema também é um sistema falido. Eu tenho o maior respeito pelas comunidades terapêuticas, admiro, uma admiração muito grande pelo trabalho que eles fazem, mas eles não... O único trabalho que eles fazem, que é admirável, é a desintoxicação. A recuperação, quando manda de volta, ela não acontece, porque o Estado que deveria acolher não acolhe. Não adianta eu mandar o menino lá para o Narev, ele fazer todo um trabalho, um processo de desintoxicação, e a partir do momento que ele sai, da hora que ele sai de lá, é que começa a recuperação. E a recuperação, como é que ela funciona? Não adianta eu tirar aquele menino e botar ele no meio que ele vivia, ou que ele convivia. Os amigos dele são os mesmos. Vai passar um dia na porta da casa dele, vai chamar, ele não vai. No outro ele não vai. No terceiro ele não vai. No outro eu vou só acompanhar. Daqui a pouco ele usou. E dependente químico, eu sou dependente químico com o cigarro, é igual o alcoólatra. Não pode ter a primeira dose. Não, mas por isso, Marcelo... E aí que deveria entrar a parte de recuperação. O que é a recuperação? Mudar essa pessoa de ambiente. Levar ela para fazer um curso no meio de outras pessoas, de gente mais saudável. Por isso nós precisamos promover uma interação dessa sociedade civil com o governo. Não adianta o cara pegar e fazer assim, vamos dar um curso, um exemplo, né, de torneiro mecânico, mas coloca todos os ex-usuários juntos. A conversa dele, a linguagem, ele tem que se misturar, conhecer outro mundo. Então, Marcelo, ambientes. Mas não é o governo que tem know-how para isso. Quem tem know-how para isso é justamente a sociedade civil. Mas nós precisamos estruturar projetos. O governo, Crico, é o incentivador. Então, mas ele tem que incentivar, ele tem que incentivar a sociedade civil. Ao invés de gastar uma fortuna dando comida, dando roupa, dando banho, dando piscina para eles, sabe? Era para estar comprando vagas em escolas técnicas, para colocar esse pessoal depois da desintoxicação. Não é só na escola técnica, precisa ser estruturas que sejam adequadas justamente a esse usuário. Claro, mas para um mundo que não é dele. Nós só vamos conseguir fazer isso a partir do momento que a gente promova um diálogo, estruture e invista mais nas organizações da sociedade civil. Agora, eu não vejo outro caminho. Agora, a pergunta que não foi ainda respondida... Em relação à liberação das drogas. A legalização ou não? Eu acredito que nós não temos hoje, no atual momento, estrutura para promover a legalização. Perfeito. Se nós não cuidamos nem do cigarro, que você acabou de citar, que você tem um problema, que a gente não consegue tratar o dependente químico do cigarro, nós vamos arrumar mais uma droga e potencializar ela, sendo que a gente não trata nem o SUS. Porque eu gostei da resposta, obviamente, todo mundo sabe que eu sou radicalmente contra, né? Que com a queda da Lei 6368, que nós estamos vendo aí nas ruas esse monte de zumbi andando para lá e para cá. Perdão, deixa eu só colocar mais uma coisa que é importante, Marcelo. Nós precisamos fortalecer o cerco contra o traficante. Aí nós vamos bater pesado. O PIB é muito alto, financia muita campanha política, né? Então fica muito difícil, né? Querer acreditar em Papai Noel nesse país. Tá, mas você tem um norte. Nós estamos falando de princípios. Sim. E aí, dentro dos princípios. Vai da família, da estruturação e algumas coisas. Ao mesmo tempo que a gente tem que descriminalizar o doente, que o dependente é doente, nós temos que apertar o cerco na questão das drogas. Sabe por quê também? Tem muito jovem que é menor em idade, que ele está sendo usado como mula.
Eu estou andando em todos os bairros. Eu montei uma estrutura que hoje nós não estamos trabalhando com panfletagem, com menina na rua jogando panfleto, não. Nós estamos trabalhando células de amigos e apoiadores da campanha, pessoas que me conhecem e que compraram a ideia do nosso trabalho e estão multiplicando. Então, cara, eu estou andando à exaustão. E o que tem de mãe que fala que o filho lá de 13 anos, 14 anos... foge à noite para ganhar o dinheiro para trabalhar como mula do tráfego, é muito grande. Nossas crianças hoje, elas estão sendo assediadas pelos traficantes. Isso é muito sério. É preciso fazer algo nessa questão. É muito triste olhar para uma mãe te contando essa história e ela está no desespero e às vezes o menino porque ela falhou. Olha, porque ela ensinou para o filho que o importante é ter e não ser. E aí a culpa é sempre do outro. Eu fui repórter policial há muitos anos. Ela tem a maior parcela de culpa dela. Ela tem a parcela de culpa dela. A maior parcela. Mas nós todos temos a culpa também. Tá. Nós precisamos cada qual assumir a sua responsabilidade. Eu não posso admitir essa questão, Crico, de que a sociedade é culpada. A sociedade não é culpada. A sociedade, ela paga caríssimos, altíssimos impostos e coloca gente e paga gente para trabalhar para ela. Se essas pessoas são incompetentes e algumas se favorecem desse tipo de coisa, não pode atribuir e mandar de volta para a sociedade. Porque além dos caríssimos impostos que nós pagamos, e é dinheiro saindo pelo ralo, na corrupção, no superfaturamento. Agora mesmo, sem a história do pronto-socorro novo lá, que era para ter ficado em pouco mais de 5 milhões, era o orçamento, ficou em mais de 10, o dobro do preço. Tá? E aí, sabe o que acontece? É o amigo ali, ó, pegando o dependente químico, que nós pagamos o imposto, tem gente ganhando para recuperá-lo, tem gente ganhando para tratá-lo, e ele vai lá tirar do bolso para colocar. Não vem falar de sociedade, Marcelo, não. A sociedade está carregando esse peso já faz tempo. Você não está errado, só que nós elegemos esse povo que está lá, foi 5 mil votos pro Tiririca. Eu não tenho plano de saúde, eu estava no Janjão. Aí isso aqui, eu vi um funcionário da prefeitura que o cara chegou lá na porta e deixou o alerta ligado. Não sei se ele estava levando um munícipe que estava precisando realmente de tratamento ou se era um parente dele. Aí o que eu fiz? Eu falei, meu senhor, o senhor não quer desligar o alerta e estacionar o carro? Não fiz isso porque eu sou o Cristiano, o Crico, que é crítico, não. Eu fiz isso eu fiz como cidadão. E isso todo mundo tem que aprender a fazer. Eu fui lá e falei para ele, ele achou ruim, ficou meio assim, tal. Aí eu peguei e fui lá e tirei uma foto. A hora que eu tirei a foto, o cidadão levantou a bunda dele da cadeira, foi lá e guardou o carro. Se nós todos formos fiscais do dinheiro que a gente paga e paga caro, como você falou, a coisa começa a mudar. E para isso não precisa ser só o político, não precisa ser só o médico, só o fiscal. Isso aí tem que ser todo mundo. Então, onde eu te falo que nós todos somos responsáveis, temos que exigir o que nós colocamos ali de dinheiro em retorno, para nós temos que exigir. Mas nós todos podemos fazer alguma coisa. Nós todos somos um tijolinho. E temos que procurar ser um tijolinho bem assentado nessa estrutura. Senão essa casa vai ficar desse jeito aí, desmoronando. Porque protesto no Brasil parece mais micareta, né? É uma festa. É importante ir para as ruas. Eu fui nas ruas, tá? Eu tentei, mas não acreditei. Eu vi que lá era uma festa, não era protesto. Não, mas foi interessante porque a sociedade saiu para as ruas, o pessoal estava de saco cheio, foi um desabafo, entendeu? Lindo, maravilhoso, aquele monte de gente fazendo selfie para se mostrar, para botar nas redes. Protesto para redes sociais. Mudou o que nesse país depois disso? Marcelo, é importante manifestar sim. Isso eu acredito que foi muito importante. O problema é que não pode ficar só nas manifestações. Eu creio que ninguém acredita mais em manifestação do que eu. Então, eu estava lá na primeira greve do sapateiro, dando cobertura, apanhando da polícia, recebendo bomba de gás lacrimogêneo. Eu acredito no protesto mais do que ninguém. Eu me acorrentei contra o descalabro da implantação do poupa-tempo, sozinho. Porque eu acredito. Agora, eu não acredito nesse modelo que estão criando de protesto para fazer festa, para aparecer, para posar para foto, para rede social, que não mudou o país em absolutamente nada. Marcelo, você me desculpa, assim, eu não gostaria de menosprezar as manifestações que foram feitas. Eu acho elas muito importantes. O que não pode acontecer... Vou repetir a pergunta. Mudou o quê?
Olha, eu acho que, por exemplo, o Brasil perdendo a Copa mudou muito mais do que se tivesse ganhado. Quando você perde, quando você deixa de conquistar determinadas coisas, você põe em xeque outras. Pelo menos nós estamos tendo outras cutucadas para que as pessoas tenham um senso crítico mais aprimorado. Eu vou te citar um exemplo do Vem Pra Rua em Franca. Foram pra rua, era a questão do transporte coletivo urbano. No Brasil inteiro, o governo desonerou a folha de pagamento de PIS/COFINS das empresas. No Brasil inteiro, baixaram a passagem de ônibus até 20 centavos. E em Franca não baixou. A empresa ganhou os 20 centavos do governo federal na desoneração do PIS/COFINS. Chegou no ano seguinte, que foi agora recentemente, deu 12% de reajuste. Os 6% não tinha dado o ano passado e mais 6% desse ano da inflação. Nós temos a tarifa de ônibus mais cara do Brasil. Marcelo, tudo isso... E aí o povo foi pra rua para fazer o quê? Para tirar foto para rede social? Marcelo, tudo isso é importante. E nós vimos os políticos lá na manifestação... Olha, Marcelo, se as mudanças ainda não foram completas, elas precisam ser completas. Desde quando eu fui candidato a prefeito, eu falo que nós temos a mesma empresa de ônibus, desde que eu me entendo por gente, em Franca. Mas peraí um pouquinho, que diferença faz a empresa de ônibus? Não sou eu que sou prefeito, Marcelo. Mas que diferença faz na ter a mesma ou ter 10? Se a mesma empresa faz 20 anos, ela tem um monopólio da cidade. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O preço da tarifa é determinado pelo prefeito. Se você colocar 10 empresas aqui, o preço é o mesmo. Como tem em Ribeirão. É concessão de serviço público. Essa ladainha que é só uma empresa, aonde você tem história. Aonde você tem mais competição, o preço é único. Quem é concessão de serviço público, quem põe o preço é o prefeito. Se tiver 10 empresas aqui em Franca, o preço é 3,10. Que é caro. É muito caro. Então, é um absurdo. Então, essa história, porque o que fizeram, porque é só uma empresa, sendo uma ou sendo 10, vamos falar a verdade pro povo, sendo uma ou sendo... Quem põe o preço é o prefeito. Olha, quando eu fui candidato a prefeito, em 2008, nós fomos pesquisar essa questão do ônibus. Nós tivemos contato com o pessoal das vans, tá? Que são os micro-ônibus. As estruturas dos micro-ônibus conseguem baratear o custo. Como novidade, já que isso aqui é novidade, que é informação nova, as cooperativas das vans, eles ficam obsoletos na maior parte do dia. Eles têm os horários de pico que eles trabalham e depois ficam lá tentando fazer outro serviço. Nós poderíamos usar essa estrutura para baratear o custo do ônibus. Você já viu esses ônibus grandes entrando nessas ruas curtas lá aqui em Franca, como que é complicado? Sem contar que nós temos patrimônio histórico em alguns lugares, por exemplo, tem um ponto de ônibus em frente ao museu. Na verdade, a relação promíscua das empresas de ônibus nesse país com os governantes, ela já vem de longa data. Aqui em Franca, então... Por que nós não podemos dividir o bolo com as cooperativas, por exemplo, com o pessoal que tem sua van? É muito mais promíscua. Desde 1983, quando o senhor Sidney Rocha foi sócio da empresa na rádio, né? Recentemente, agora, esse prefeito atual fez um acordo escuso com a empresa, abrindo mão de mais de 10 milhões de investimentos em Franca. Tem a tarifa mais alta do Brasil, uma empresa que não é de Franca, que emprega 500 pessoas aqui, segundo eles. Só que todo o lucro dessa tarifa mais cara vai embora de Franca para Campinas, não fica aqui. E o investimento que era obrigado a ficar aqui de 10 a 15 milhões, foi aberto mão num contrato aí escuso, homologado, inclusive pela Justiça. Então, Marcelo, mais um motivo que a gente poderia estar estudando a possibilidade de ter uma inclusão social e geração de renda se a gente pegasse empresas locais, principalmente o pessoal que tem suas vans, e colocasse ela para fazer parte do transporte coletivo em Franca. Os micro-ônibus dentro do centro de Franca teriam uma estrutura muito melhor de locomoção, mais rápido, mais econômico, com menor impacto nas casas que são prédios antigos. Isso aí é uma das coisas, mas é para se discutir, né, no âmbito de uma eleição municipal. Né? Legalização do aborto. O aborto ele é permitido em 3 situações. Tá? A primeira situação, no caso de estupro. Segunda situação, no caso de morte encefálica da criança, que a criança vai ter problema. Terceiro, incorrendo risco de vida entre a mulher e a criança. Agora, se discute muito a questão da liberação do aborto, e não se discute uma coisa que ela é primordial. E se a mulher
aceitar ter o filho do estupro. E se ela quiser ver, através, como já foi provado, em algumas situações, que aconteceu alguns milagres, que o médico, todo atestado, dava que a criança não ia ter problemas, que a criança ia ter morte encefálica, e a criança não teve. E se a mulher quiser levar essa gravidez até o final? Qual a estrutura que o Estado está dando? Então eu proponho uma situação, nós precisamos investir na casa da mulher vitimizada. Qualquer que seja a decisão que é da mulher, nesses casos, ela necessita ter uma estrutura do Estado. Muito bem. Eu tenho que fazer uma pergunta, eu até não vi, mas fiquei sabendo depois. E eu vou fazer essa pergunta porque para mim é super natural fazer isso, até para você. O que aconteceu que você abandonou a outra sabatina? Eu não abandonei do jeito que eles colocaram, colocando só o finalzinho. Né? Eu respondi os 4 blocos de forma natural, igual nós estamos tendo uma conversa aqui. Eu acho que até mais natural lá, mais sereno do que aqui, porque quando nós temos mais liberdade, a gente discute em um com o outro aqui para ganhar. Na verdade, o meu não é uma sabatina, tem um nome, mas o meu é um bate-papo. É um bate-papo, aqui é uma discussão. Claro. Uma discussão que eu não tenho que ganhar a discussão, nem você. Não, quem ganha é a população exatamente. Em casa. Eu acho que a função aqui é fazer com que o eleitor pense, claro, ele debata os assuntos, né? Te conheça, debata, conheça suas opiniões, e que eu sempre faço programas, eu gosto de fazer o programa, né? Eu não sou o dono da verdade. Nós polemizamos às vezes, fazemos essas coisas aqui, para que o telespectador, para que o eleitor, ele possa discutir na casa dele, que ele abra essa discussão na casa dele. Às vezes ele concorda comigo, às vezes ele concorda com você, às vezes ele discorda de nós dois, ele tem uma opinião formada, e dentro da casa acaba tendo essa discussão. Essa é a nossa função. Claro. Aqui. Então, Marcelo, o que acontece é o seguinte, eles fazem as mesmas perguntas que eu já respondi para prefeito, para eleição de deputado, aquela história, quando coloca lá, fulano veio aqui, o internauta, tal. Eu já tinha respondido uma questão por mais de 2, 3 vezes. E aí eu vi que a intenção era justamente te prejudicar, te ferrar. Aí foi uma coincidência cair na questão sobre casamento gay, a parte do homossexualismo. Né? Porque, na verdade, eu acho que isso aí... A imprensa se discute muito determinadas rotulagens e deixa de discutir princípios. Eu não tenho nenhum problema em relação aos amigos que são GLS. Tá? Eu tenho amigos que são pessoas fantásticas, que são homossexuais. Não é isso que vai alterar o caráter. Estou repetindo o que eu falei lá também. Tá? Isso não vai alterar o caráter. Se a pessoa é branca, se é preta, se é mais velha, se é negra, se é amarela, se é azul, isso não altera em nada da pessoa. Isso nós precisamos parar da mídia ficar fazendo aquele sensacionalismo. Nós temos que tratar as pessoas iguais, amar essas pessoas, independente de qualquer situação. Foi isso que eu aprendi na minha casa, até citei que aprendi isso com meu pai, que não está mais vivo. É isso que a minha mãe cobra todo dia nossa, é educação. Eles discutem a questão da homofobia em relação ao homossexual, mas e os jovens que jogaram, que atearam fogo ao índio? Né? Isso aí também é uma situação muito grave. Nós não podemos maltratar e desejar aquilo que a gente não deseja para a gente, para ninguém, para nenhum outro ser. E aí eu vi que eles começaram a perguntar só nessa questão, querendo colocar palavras na minha boca. Aquela vez que eu fui candidato a prefeito lá, eu tive que levantar da mesa e falar, não estou falando isso, quem está dizendo isso é você, não coloque palavras na minha boca. Eu tive que falar isso para o jornalista. E aí, a hora que eu percebi esse circo armado dessa forma, eu peguei, tá lá, tá na íntegra no meu site, não sei se eu posso dar o endereço para o pessoal, né? www.cristianocrico.com.br. Faço questão que você veja na íntegra no nosso site, ou no mesmo site do próprio comércio. Depois eles foram obrigados a colocar os tópicos, toda a filmagem, porque não permitiram que eu gravasse. Eu fui lá, podia gravar. Tava o Hector, faz parte da nossa assessoria, com a câmera. A hora que deu o clique, ao vivo, não podia gravar mais. Sabe essas coisas estranhas? Aí eu virei pro Leandro Vaz e falei, olha, eu estou sendo entrevistado aqui para alguém que apresenta o programa com o meu adversário. Vocês são funcionários do meu adversário.
E do jeito que eu estou vendo as perguntas aqui, essas perguntas não me estão sendo éticas comigo. E aí eu peguei e falei, ó, eu acredito que eu já dei o meu recado, vocês vão escrever, são donos da caneta, né, vão escrever o que bem entender, me dou por satisfeito, de forma simples, natural. E enrolei o microfone, pedi licença e me retirei. Mas depois de responder todas as perguntas. Agora, eu precisava citar isso e fazer para quê? Para abrir os olhos da população em Franca. As pessoas precisam ver o que está escrito nas entrelinhas, né? O que está por trás das notícias? Por que eles estão criticando o Cristiano? Aonde foi a ferida que o Cristiano mexeu? Quem teve coragem de ir lá e fazer o que eu fiz até hoje? Quais dos políticos em Francas têm coragem de chegar lá e fazer o que eu fiz? Ser autêntico, ser sincero? Não sei se eu te respondi. Sim, mas eu estive lá e não tive problema nenhum. Por isso que eu fiz a pergunta. Enquanto candidato, eu estive lá e não tive problema nenhum. Então, por isso que eu estou te perguntando. Se tivesse, quem me conhece sabe o que eu sou capaz de fazer. Crico, uma coisa que se discute muito é a mobilidade urbana. E é uma bandeira que você carrega há muito tempo. Eu sonho em ver este país com o transporte coletivo mais barato do mundo, chamado o ferroviário. Nós conseguimos destruir a nossa malha ferroviária inteirinha. Marcelo, não é só você não, é dois então que sonham. Se tiver duas pessoas que sonham isso, eu também sonho. É um sonho meu. E eu falo que o histórico de perdas da nossa cidade ainda é maior ainda que o dos demais. Perfeito. Porque desde aquela época da linha férrea, da Mogiana, nós exportávamos café. O sal que era transportado, o gado em Minas Gerais, para Goiás, passava todo também carregado pela Mogiana. Depois, mesmo com a diminuição, que nós somos exportadores de cafés até hoje. Inclusive, temos a indicação de procedência, que é uma coisa importante. Um certificado de localização geográfica que deixa de ser commodity e começa a agregar um valor, como acontece na Europa, com vários produtos como o champanhe, por exemplo, que a gente cita com mais facilidade. Com determinadas uvas que são cultivadas. Depois, mesmo com a diminuição, nós continuamos sendo grandes exportadores de calçados. E aí tiraram a nossa linha férrea daqui, né? E Ribeirão, que nunca exportou nada, continua. E nem a Mogiana está mais lá no Parque Fernando Costa, né? Já deram um jeito de sumir com ela também. Levaram ela. Né? E Ituverava tem linha férrea e nós estamos sem até hoje. Não querendo menosprezar Ituverava. Óbvio que não. Claro que não, mas... Não, eles são muito mais competentes do que nós. Com o tamanho deles, com a estrutura muito menor, com a população menor, eles têm muito mais representatividade. Eles são muito mais competentes, politicamente muito mais influentes do que nós. O Tribunal de Contas está lá, não é? Exatamente, também. A Regional Tribunal de Contas. Nós temos que prestar contas lá em Ituverava. Exatamente. Entendeu? O Regional Tribunal de Contas é lá. Tá? Então, eles são muito mais competentes do que nós. Influência política. Quando eu te falei de liderança política, é isso daí. E aí, reformaram o aeroporto de Franca para não ter voo. E segundo o que já me falaram, não sei se eu estou cometendo um gafe, mas as pessoas que são do setor falaram que existe a possibilidade, pelo tamanho que nós temos de espaço, de pista, de até fazer um aeroporto de carga em Franca. Não vai mais, porque Ribeirão Preto já virou internacional de carga. Essa história... Filho, a nossa inespecificidade política é tão grande, nós precisamos mudar isso, Para você tirar um passaporte, você tem que ir a Ribeirão. Depois, você sabe o que você tem que fazer para voltar em Ribeirão, para você viajar? Você toma todas as vacinas aqui e tem que ir na regional do Corém, em Ribeirão Preto, pegar um carimbo que você tomou a vacina para você poder viajar, cara. Marcelo, tem mais coisa. Nós não temos CBRN, não tem IBAMA em Franca. O cara vem cá da plantão toda quarta-feira. Funcionário do DAI é da regional de Ribeirão. Levaram o IPEM para lá, que teve escritório aqui a vida inteira. Nós estamos aqui... Assim, com exceção, vou te falar aqui, repetir, desculpa se você não concordar, com exceção do Roberto, que tem algumas pontuações que são louváveis. Quais? O Roberto está sempre trazendo estrutura para algumas escolas em Franca. De todos, a gente ainda vê alguma coisa do Roberto, tá? Eu mostrei aqui para o Adermes, que esteve aqui, o Roberto é um dos meus próximos convidados.
O panfleto da eleição passada é o mesmo dessa eleição. Marcelo, Duplicação da Cândido Portinari. Marcelo, 16 quilômetros, tudo não isso saiu. está certo, Marcelo. 5 quilômetros de Fábio Talarico, não saiu. Marcelo. Implantação do Bom Prato, não saiu. Estadualização da Santa Casa, não saiu. Pavimentação da Franca Batatais e Estrada Velha, não saiu. Por isso nós vamos ter que eleger outro governador. Vamos votar no Laércio. Olha, nós estamos falando das ferrovias. Você já deve ter feito esse raciocínio que eu vou colocar agora. Imagina naquela época, há esses anos atrás, dezenas de anos, quando eles montaram a Mogiana, a articulação política que esses caras tinham. A liderança política que Franca tinha, seria a mesma coisa hoje, comparado, a gente trazer um metrô para Franca. Imagina a dificuldade que seria, nem se sonha uma coisa dessa. E os caras, naquela época, nossas lideranças políticas do passado em Franca, deram a audácia e a competência de conseguir. E nós vamos demorar muito ainda para mudar essa realidade, você tem razão. Por quê? Porque não basta só o Cristiano estar lá. Nós precisamos de outras lideranças, de lideranças no município, de lideranças no estado. Nós vamos ter que articular muito, mas nós precisamos começar. A gente precisa começar a pensar diferente. Em Pedregulho, que tem o parque lá, que é um dos parques mais bonitos que nós temos do estado, graças ao trabalho do seu Zé Moreno, lá de Pedregulho. Isso. Reconhecidamente, que se não fosse ele, nós não teríamos o parque lá. Sucatearam os trilhos. Estão roubando os trilhos. E aí vai naquela questão cultural que você falou, vai na questão de falta de representatividade, de falta de seriedade, daquilo que é público. Tem muito dono, gente. Aquilo que é público tem muito dono. Não é que não tem dono. E nós temos uma cultura no Brasil, daquilo que é público não tem dono. É o contrário. Eu sou o dono. Eu sou dono de um pedacinho. Exatamente. Junto com o outro que tem outro pedacinho. Olha, eu não sei o que dá para fazer ainda na questão da ferrovia em relação à Franca. Mas saiba... Alguém tem que começar. Saiba que nós temos que começar um trabalho. E eu gostaria de contar, inclusive, com você, para ver o que a gente pode viabilizar, não sei se em relação à questão da carga, em relação ao turismo, talvez começar em relação ao turismo, justamente em Pedregulho, que tem uma parte ainda preservada desses trilhos, que pode estar avançando na questão comercial, de geração de rendas lá, e dali a gente caminhar um pouco. Saber aonde colocar essa Mogiana nossa, gente, que poderia... Faz parte da história de Franca. Aonde que ela está? Ela tinha que estar em Franca. Aqui, o espaço ali, o espaço... Até nós conversamos no Facebook lá, até de forma um pouco contrária, o velho prédio da Mogiana. Teve um período que eles começaram a desmanchar as casas inglesas. E aí eu peguei, fui atrás do promotor, fizemos uma matéria, conseguimos segurar a primeira, as duas primeiras e a última, e só a fachada do Banco do Brasil, que infelizmente foi desmanchado, demolido, para servir um prédio público. Enquanto o Banco do Brasil, lá em São Paulo, no movimento Vivo Centro, está restaurando aqui e nós estávamos destruindo. Mas aqui é para destruir. Então, nós precisamos começar a pensar diferente. Aquele prédio ali, Marcelo, é o Bosteiro. Por que a gente não tem um centro cultural? Um centro cultural ali. Eu já desisti, eu já quero. Que possa... Eu tô pedindo para levar o Bom Prato para lá. Não, nós precisamos de um centro cultural. Não, centro cultural... Nós precisamos restaurar aquele prédio ali. Não, podemos restaurar, nós podemos, Bom Prato. Marcelo, nós podemos gerar gerar renda, porque o francano, ele tem uma habilidade de manuseio, de artesanato, muito interessante. E nós poderíamos estar usando aquele lugar como um mercadão de artesanato e centro cultural ao mesmo tempo. Não. Depois é uma discussão para outro período, que não dá tempo para mais nada mesmo. Depois das eleições, vocês vão ser convidados a voltar, as portas estão sempre muito abertas. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui, ficou muita coisa sem perguntar, e para você ver como é que uma hora passa depressa. Verdade, eu agradeço, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também o André, que é uma pessoa empreendedora, né, que deu a oportunidade da gente ter esse espaço aqui também. Você que é um lutador, que é muito difícil manter essa estrutura. Eu sou formado em comunicação, a gente sabe que a área de comunicação em Franca ainda nós somos muito provincianos. Nós precisamos que as pessoas apoiem mais
esses trabalhos locais, a mídia local, né? E quero assim dizer que a campanha nossa, Marcelo, você não vai ver muita placa não, cara. Nós estamos muito na sola de sapato. Quero agradecer a todas as pessoas. Estou muito feliz andando nas ruas. A cada dia eu tenho uma surpresa boa. Não estamos tendo aquela rejeição do cara falar assim, ah, não vou pegar isso não. Uma hora ou outra, às vezes aquela pessoa que está um pouco indignada, não com a gente, mas com a política no geral. Você vai lá, conversa, explica. A pessoa, não, então eu vou analisar, se é assim, gostei do jeito que você está falando. Então nós estamos caminhando bem. Eu vou trazer esse mandato para Franca, tá? Nós precisamos aí de ter uma votação muito menor do que os demais candidatos. Com 20 a 25 mil votos, nós vamos ter um deputado federal em Franca que vai garantir a indicação dessas no orçamento aí dos 14,8 milhões de reais por ano para a nossa região, e nós vamos também buscar as verbas que tem nos ministérios, que são aquelas verbas da cultura, da saúde, que já fazem parte do programa. Bom, então, muito obrigado, eu sei que está estendendo já aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade. É que fica me cutucando tá lá. Bom. Gente, um abraço a todos vocês. A gente volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do Nova TV Debate. Provavelmente, ainda carece de confirmação, deverá ser a delegada Graciela que estará conosco aqui. Até lá.